Imagine uma estrela do tamanho de dezenas de sóis explodindo com tanta força que a sua luz é vista do outro lado do universo. Agora imagine o seguinte, que essa explosão pode criar ouro, colapsar o tempo ao redor e até dar origem a buracos negros. Sim, isso realmente acontece, e o nome desse fenômeno é tão poderoso quanto a sua energia. O nome é supernova. Mas o que exatamente é isso? Por que ela explode? E como os cientistas sabem que uma estrela vai explodir mesmo que ela esteja a milhões de anos-luz de distância? Se prepara, porque você vai descobrir agora tudo o que precisa saber sobre as supernovas, as explosões mais incríveis do cosmos. Mas afinal, o que é uma supernova? Uma supernova é a explosão catastrófica de uma estrela. Quando isso acontece, a estrela libera tanta energia em segundos quanto o nosso Sol liberaria durante toda a sua vida, que é de cerca de 10 bilhões de anos. Essa explosão pode ofuscar uma galáxia inteira, gerar elementos pesados como o ferro, o ouro e o urânio e deixar para trás objetos super extremos, como estrelas de nêutrons e buracos negros. E você sabia que existem tipos de supernovas? Vem cá que eu vou te contar. O primeiro tipo é a supernova tipo Ia. Ela acontece quando uma anã branca, que é uma estrela morta que já foi parecida com o nosso Sol um dia, suga a matéria de uma estrela vizinha. Quando essa anã branca fica massiva demais, ela explode como uma energia absurda. Ela também é usada como régua cósmica, porque a sua explosão tem um brilho previsível e ajuda os cientistas a medir distâncias no universo. A outra tipo de supernova é a supernova tipo 2 e outras de colapso do núcleo. Acontece com estrelas gigantes, pelo menos 8 vezes maiores do que o nosso Sol. Quando o combustível acaba, o núcleo colapsa e a estrela implode e depois explode. Ela cria elementos pesadíssimos, gera estrelas de nêutrons ou até buracos negros. Há também os tipos de IB e IC, que são variações dependendo de quais camadas a estrela perdeu antes de explodir. Mas afinal de contas, como foram descobertas as supernovas? A primeira supernova registrada foi em 185 d.C. por astrônomos chineses. Eles descreveram uma dessas estrelas como estrelas convidada, que ficou visível por 8 meses no céu. Inclusive essa história, eu gravei um vídeo, eu vou deixar aqui nos cardzinhos, caso você queira saber mais sobre essa tal estrela convidada. Mas a mais famosa foi observada por Tycho Brahe em 1572. Ele viu uma estrela nova aparecendo do nada na constelação da Cassiopeia. Na época, ninguém acreditava que o céu mudava, e isso abalou a ciência antiga e abriu caminhos para a astronomia moderna. E como que os cientistas estudam as supernovas? Hoje, os astrônomos usam telescópios ópticos para observar a luz visível da explosão. Também usam raio-x e infravermelho para estudar os restos quentes da explosão, ondas de rádio para acompanhar a expansão dos gases. E até os neutrinos, partículas quase sem massa que atravessam tudo, que são lançados durante o colapso da estrela. Além disso, eles usam modelos computacionais e simuladores físicos para recriar essas explosões em laboratórios digitais. E por que é tão importante estudar as supernovas? Bem, as supernovas explicam como o universo se recicla. Quando uma estrela explode, ela espalha elementos como carbono, ferro, oxigênio, elementos essenciais para a vida, inclusive o ferro no nosso sangue, que veio de uma supernova. Estudar esses eventos também ajuda a entender a formação de planetas, buracos negros, de galáxias e até a expansão do universo. E o que precisa acontecer para uma supernova aparecer? Bem, isso depende do tipo, mas em geral, as estrelas precisam ser muito massivas, no mínimo 8 vezes mais que o nosso Sol. Ela precisa ficar sem combustível, que no caso é o hidrogênio e o hélio. O núcleo colapsa com o próprio peso. E então a explosão acontece.
ocorre uma liberação, uma onda de choque e luz extrema. Ou, no caso do tipo Ia, a anã branca precisa acumular massa até ultrapassar o limite de segurança, que é cerca de 1,4 massas solares, chamado de limite de Chandrasekhar. E você sabia que os cientistas catalogaram as supernovas mais violentas que já aconteceram? Uma delas é a SN 1054, vista por chineses em 1054. Os restos ainda são visíveis hoje como a nebulosa do Caranguejo. A SN 1987A foi visível a olho nu em 1987, na galáxia vizinha, a Grande Nuvem de Magalhães, e foi a mais próxima e mais estudada da Era Moderna. E eu não posso me esquecer de falar da SN 2006 GY, uma das mais brilhantes já registradas. E claro, a SN 1006, a mais brilhante da história registrada, que foi visível até durante o dia. Essas explosões foram tão poderosas que chegaram a ofuscar tudo no céu noturno por semanas. E você sabia que existem algumas estrelas no céu que estão prestes a virarem supernovas? A principal candidata é a Betelgeuse, uma supergigante vermelha na constelação de Órion. Ela está a cerca de 640 anos-luz da Terra. Nos últimos anos, ela ficou muito menos brilhante, o que deixou os cientistas em alerta, mas a maioria acredita que foi só poeira entre ela e a Terra. Ainda assim, ela pode explodir a qualquer momento, nos próximos 100 anos, o que em termos astronômicos é logo ali. Outra estrela interessante é a Eta Cauriani, que já teve explosões no passado e pode virar uma supernova hiperluminosa no céu. E você já se perguntou aí como os astrônomos sabem a estrela que vai explodir ou já explodiu? Eles analisam meticulosamente a massa da estrela e a sua composição, a quantidade de combustível que ainda resta, variações no brilho da estrela, espectros de luz que revelam do que a estrela é feita e o que está acontecendo em sua superfície. Agora, uma curiosidade super interessante: se uma supernova acontecer a 10 mil anos-luz de distância, a gente só vai ver agora algo que aconteceu há 10 mil anos atrás, porque a luz demora tudo isso para chegar até aqui. Então é possível que várias supernovas já tenham acontecido, mas a luz ainda esteja a caminho. As supernovas são o clímax da vida de uma estrela, um grito final de energia que ecoa por bilhões de anos-luz, espalhando os blocos fundamentais da vida por todo o cosmos. O ferro no seu sangue, o cálcio nos seus ossos, o oxigênio que você respira, tudo isso já foi parte do coração de uma estrela que explodiu há bilhões de anos. Quando você olhar para o céu, não está apenas vendo pontinhos de luz, está vendo a história de nascimento, morte e renascimento, escritas com fogo e silêncio nas paredes do universo. Então, da próxima vez que você pensar em como a vida é rara, lembre-se, você é feito de poeira estelar e isso te conecta ao coração explosivo do cosmos. Se você gosta de assuntos astronômicos como esse, poxa, segue aqui a gente, se inscreve aqui no canal, que é muito importante a sua inscrição aqui no De Olho do Infinito. Todo sábado, às 9 horas da noite, eu tô trazendo vídeos astronômicos pra vocês. Muito obrigada por vocês terem chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like de vocês e compartilhar pra alguém que gosta de astronomia também. Eu vou ficando por aqui. Eu sou a Bia Baviera. Um beijo e até a próxima.